Olá, queridas pessoas. Hoje na reflexão eu vou trazer para vocês uma conexão do livro de Gênesis, capítulo 1, com a nossa vida do dia a dia, que é o propósito do canal. E trazer para vocês que o livro de Gênesis, ele não fala só sobre a história de como o mundo começou. Ele fala da história de como você começa, de como a sua alma desperta, de como Deus age dentro de você. E para entender isso, vamos voltar ao princípio, literalmente. No princípio não havia nada, nenhuma forma, nenhuma resposta, só silêncio, vazio e escuridão. E talvez você esteja vivendo isso agora, uma fase de confusão, de vazio, de escuro, sem sinais de mudança. Mas escuta, é exatamente desse vazio que Deus começa as maiores transformações da vida humana. Fica comigo até o final. Quando a Bíblia diz no universo criou Deus, ele não está só se referindo, só descrevendo o início do universo. Ele está descrevendo o início do seu universo interior. Gênesis é muito mais do que uma narrativa antiga. Gênesis é um espelho, é um mapa da alma. Vamos prestar atenção em mais essa metáfora da Bíblia. É o registro simbólico, Gênesis é o registro simbólico de como a alma cai, se levanta, cresce, evolui, passa por todo esse processo até a gente se tornar o que Deus desejou pra gente, o que realmente está escrito para nós. É o processo do espírito, é o seu processo, é o nosso processo. O vazio é uma fase necessária, o caos é uma fase necessária. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, não é isso que está escrito? Essa terra sem forma é você nos dias que tudo desaba. É o seu coração quando busca respostas que não chegam. É a sua mente tentando entender o porquê daquela dor, o porquê daquele desgaste, o porquê daquele momento terrível. É a sua alma quando sente que perdeu o rumo, quando sente que tudo se perdeu. No Espiritismo, isso é imaturidade espiritual. Não se trata de fraqueza. Até porque como você vai lidar com algo que você nunca passou? E a gente vai nesse processo de melhora, né? Tentando se libertar do caos. Mas esse é um estado antes da alma despertar. Porque nada vem à toa. As coisas acontecem, esse caos, essa escuridão, que é pra gente despertar. O que eu vou fazer com isso? É exatamente sobre isso. Sobre o despertar dessa consciência. Se você está atravessando o seu Gênesis 1, não se preocupe. É assim que toda a criação começa. Volta lá no início do vídeo e relembra o que está escrito em Gênesis. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a parte mais poderosa, porque antes da luz, antes da ordem e antes da mudança, o Espírito, ele já estava se movendo. Tudo já estava acontecendo ali bem antes. A nossa pureza é que faz a gente entender os sinais de Deus. Nos dias que você acha que Deus está distante de você, nos dias que ninguém entende a sua dor, nos dias que você não é compreendido, o Espírito ele está trabalhando onde você não vê, exatamente no silêncio. Quando a gente fala assim, o silêncio que te habita, gente, é o silêncio mesmo. É você parar e olhar para dentro de você. Esquece tela, esquece tudo. No silêncio nós temos muitas respostas. A ação divina, ela começa muito antes da luz aparecer. E quando você aprende a silenciar, você consegue entender, ouvir a voz de Deus muito mais fácil. Você consegue compreender a mensagem que Ele quer te passar. Então essa frase, no princípio, é o começo, é onde você desperta, é a chamada para dentro, é onde Deus quer falar com você e você precisa estar puro para ouvir e compreender.
Gênesis não está falando de planetas, ele está falando de você, do seu despertar espiritual. Às vezes Deus permite que tudo se desmonte, mas não é para te ferir, é para te reformar. É sobre a sua reforma íntima, porque a gente passa por determinadas situações na vida que quando a gente sai dela, a gente não pode ser a mesma pessoa. O caos, ele não é o fim, ele é o começo da criação. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no nosso canal e volte sempre que precisar. Gratidão por vocês estarem aqui.